Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h32. É tempo de caminhar com Jesus. Sabe, pessoal, hoje o negócio está puxado, entendeu? Estou aí na minha atividade, fazendo um monte de coisa. Mal cheguei em casa, já resolvi problema para cá, resolvi problema para lá, estava escrevendo texto. Ainda nem tive tempo de estudar a homilia de domingo. Mas queria parar um pouquinho para conversar com vocês, para refletir sobre o Evangelho, né, de, de hoje, que eu acho que é um Evangelho muito interessante e muito atual. Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar, né, para a gente poder conversar, bater um papo, né, refletir sobre isso. Né. Essa semana realmente tem sido muito confusa, sabe? Né? Eu não gosto de falar isso, não, mas tem vezes que eu fico olhando, falando assim, não vai dar, não vai dar. Mas graças a Deus, sabe, pessoal, pelo menos a minha respiração está melhor, a minha respiração está muito boa, assim, não está 100%, mas perto do que eu estava no início da semana, está muito melhor. Né? Também acho que eu estou finalmente superando a minha crise, né? O meu quadro infeccioso, meu quadro respiratório. Então, assim, estou animado. Né? Entrei em setembro bem. Né? E já estou me preparando, porque dia 7 de setembro tem o grito dos excluídos e das excluídas. Né? Não tem, eu não me preocupo com o desfile, com nada disso, não. Eu sempre vou no grito. Sempre que eu posso, eu vou no grito dos excluídos e das excluídas. Né? E eu vou esse ano. É um grito que tem a participação da CNBB, da CPT, do CIMI, da Pastoral Carcerária, da Pastoral AFO, da Pastoral da AIDS. Né? Tem outros grupos? Tem outros grupos. Tem centrais sindicais, tem uma série de grupos. A ideia do grito é que a gente tem que falar sobre o país, sobre os problemas do nosso país. Então, assim, não existe um grito que vai dizer, está tudo lindo, maravilhoso. Não, o grito vai sempre questionar. Né? O grito é para questionar, é para dizer o que está de ruim, o que está de errado, e a gente vai sempre dizer. Não é uma questão do partido A ou do partido B. Né? É uma questão do compromisso profético de dizer o que está errado e colocar o dedo na ferida. É assim mesmo. Bom, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira o retalho da roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão, vai rasgar a roupa nova. E o retalho novo não combina com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta o odre velho e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber o vinho velho, deseja beber o vinho novo, porque o vinho velho é melhor. Palavra da salvação. Bom, o que quer dizer isso?
né? A gente tem que entender que essa parábola deve ser interpretada frente à situação. Então, o que nós temos na situação? Nós temos um grupo de pessoas dizendo assim: não, vocês não estão fazendo o que nós fazemos, o que nós sempre fizemos e o que sempre foi feito, e por isso vocês estão errados. Vocês já viram alguém falando isso com vocês? Com que frequência vocês ouvem alguém falando isso na igreja? Não é? Uma das coisas que eu falo, que a igreja sofre de uma doença gravíssima, que é a síndrome de Gabriela, né? Vocês se lembram da música? Eu nasci assim, eu cresci assim, isso foi sempre assim, sempre Gabriela, né? Desculpa, não canto mais. Bom, é por aí, pessoal. Tem algumas pessoas que acham que as coisas são estanques, paradas. Se comportam exatamente como os fariseus e os mestres da lei. É muito gozado que muitos criticam os fariseus e os mestres da lei, mas reproduzem exatamente a mesma coisa. É aquele povo que diz que não muda nada, não pode mudar nada, que tudo que mudar está errado. É aquele povo que fala de uma doutrina imutável na igreja. É aquele povo que fala da missa de sempre, que a missa sempre foi assim, sempre será assim e tem que ser sempre assim, né? A regra é essa, sempre foi essa e tem que ser essa. E aí, eles cobram de Jesus. Nós fazemos sempre assim, sempre fizemos assim, por que seus discípulos não fazem assim? E Jesus faz a primeira observação. A primeira observação é assim: não faz sentido você chorar num momento de alegria. Quando você estiver sem o noivo, você jejua e chora. Então ele faz uma primeira advertência, que há um momento para aquilo. E como não está naquele momento, eles não vão fazer isso. Mas Jesus, delicadamente, ele vai adiante. Ele conta uma parábola. Você não pega um pedaço de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Ou seja, você tem lá uma camisa velha, surrada, assim, né? Talvez mais surrada até que essa que eu estou usando. E ela tem um buraco. Eu vou consertar esse buraco. Eu vou lá, corto, pego uma roupa novinha e coloco aqui. Aquilo que é novinho vai destoar daquela roupa. E aí, não dá para usar. E, na verdade, você destruiu a roupa nova e não consegue usar a roupa velha. Como também ele fala uma outra coisa: eu não guardo o vinho novo no odre velho. Eu não guardo aquilo que é novo no que é velho. Eu não guardo o novo pensar da velha prática. Eu não posso pensar aquilo que é antigo e querer adaptar, dizer o novo tem que se colocar no antigo. Essa é a grande questão. O mundo muda, as práticas mudam e você não consegue manter as novas necessidades na velha estrutura. Você não vai conseguir falar ao mundo sobre Jesus se você continuar na velha estrutura. Você não consegue colocar a novidade que é Jesus no odre velho do fariseu. E para desespero de muitas pessoas, você não consegue colocar a novidade que é Jesus na igreja do século passado. Você não consegue colocar a novidade que é Jesus na igreja do início desse século. É necessário que a gente mude. O vinho novo tem que ser posto num odre novo. Porque o odre novo, ele ainda pode se distender. Então o vinho fermenta
e ele se distende, ele não rompe. Então você não pode querer achar que aquilo que estava certo para você quando você era criança está certo para você hoje como adulto. Isso também se aplica à igreja. Isso também se aplica às nossas formas de pensar e de agir. Isso se aplica até à nossa moral. Né? E muito comum, e eu acho muito interessante, quando as pessoas têm determinadas situações, elas falam assim, não, mas não dá para você julgar isso pela forma que você julgava há 200 anos atrás. Tem lei nova. Tem. E a doutrina muda. A forma de entender as realidades mudam. E isso já era previsto por Deus lá atrás. Quando ele fala, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, de acordo com todo o teu entendimento. Nosso entendimento é limitado, nossa ciência é imperfeita, então nós não conseguimos entender perfeitamente o que o Senhor nos ensinou, e a cada momento nós vamos mudar o que nós aprendemos com Ele. A cada momento nós vamos repensar o nosso entendimento. Oi, Djalma. Oi, Duraci. Boa noite, paz e bem. Então, a lógica nossa é a lógica de pegar o que é velho e deixar com o que é velho. Mas aquilo que é novo tem que ser tratado de forma nova. Então, quando eu estou diante de uma nova situação, eu não posso me apegar àquilo que é velho. Eu devo até usar, sim, o velho para me preparar e pensar algo para o novo. Ir adiante, ir além, ir fazer mais um pouco. Essa talvez seja a grande coisa. Sim, eu não posso pôr um remendo novo numa roupa velha porque vai destoar e eu vou perder as duas. Sim, eu não posso pôr o vinho novo no odre velho porque o vinho fermenta, o odre não aguenta, rompe e eu perco os dois. Mas eu posso, baseado nos vários e vários vinhos que eu já bebi, pensar uma forma melhor para o novo vinho. Pensar algo além para o novo vinho e criar um recipiente melhor para ele. E essa talvez seja a questão maior. Sabe, logo que começou a epidemia da Covid e a gente começou a ficar em casa, eu comentei com algumas pessoas, eu quero ver como a gente vai fazer para voltar a estar junto. Porque muita gente vai ter dificuldade de voltar. E aqui não tem nenhuma crítica às pessoas, não. Às vezes é difícil mesmo. Às vezes é complicado. Algumas pessoas têm questões familiares, outras têm suas questões de saúde, outras é difícil. Tem questões próprias da pessoa de voltar. Mas é preciso voltar. E quando a gente pensa isso, a gente tem que pensar como nós vamos conversar com as pessoas. Como nós vamos apresentar as coisas para as pessoas. Às vezes é necessário que a gente mude um pouco a nossa forma de pensar, de agir. Quantas vezes a gente deveria literalmente flexibilizar as atividades, flexibilizar a nossa forma de agir e de pensar. Porque se a gente continuar o odre velho, o odre duro, o vinho que é Jesus vai romper esse odre. Porque Jesus não vai se fechar nos nossos esquemas, nas nossas regrinhas, nas nossas formas de pensar o mundo. E é por isso que a gente tem que
repensar toda a nossa forma de agir a cada momento, a cada realidade. A gente tem que parar de ficar com essa ideia de sempre foi assim, sempre funcionou assim, vamos continuar assim. Não, pode ser necessário mudar. E se for necessário mudar, é nosso compromisso a mudança. E nós somos agentes de mudança. Nós que seguimos Jesus, somos aqueles que mudam. Não é por nada, não. É porque Jesus é mudança. Jesus é novidade. Jesus é força criadora. E Ele nos pede para ser o quê? Luz do mundo. É a luz que guia nas trevas. Ele diz que o reino dos céus é como fermento na massa. E o fermento expande. O fermento modifica. O fermento torna tudo mais, vamos dizer, mais volumoso. Mas nós temos que ser o fermento da massa. Jesus nos disse que nós temos que ser sal da terra, e o sal é que dá sabor. Então nós temos que dar sabor à nossa comunidade de fé. Ela tem que ter sabor para os outros. E não é o sabor do fariseu, que quer tudo igual. Não. O nosso sabor é o sabor de Jesus. O sabor da acolhida, da inclusão, do amor, do perdão, da misericórdia, da solidariedade. É esse o nosso trabalho, é essa a nossa atividade. É complicado, às vezes é difícil. Mas, no fim das contas, tudo se resolve. Por mais difícil que seja, a gente pode, se a gente estiver disposto a se abrir à ação do Espírito Santo, se a gente estiver disposto a ouvir o irmão ou a irmã, a acolher a pessoa, e acima de tudo, ser igreja em saída vale a pena. Porque sempre vale a pena caminhar com Jesus. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje, né? Espero que ela tenha sido agradável. Muita confusão esses dias, muito problema, mas estamos levando, estamos indo, estamos adiante. Né? É só a gente continuar. Vamos tocar o bonde, vamos adiante, amanhã a gente se vê. Né? Amanhã de manhã eu vou lá na igreja, fazer a minha atividade com a turma de Crisma. Aí depois eu vou ficar com a minha esposa, vou descansar um pouco. Acho que eu não vou conseguir preparar a homilia hoje, vou preparar ela amanhã, então que amanhã vai ser puxado. Mas vai valer a pena também. Então a gente se vê, pessoal. Amanhã a gente se vê. Ô, Lívia, chegou na hora de receber a bênção, Lívia. Fica aí. Vamos adiante, né? E vamos aproveitar. Amanhã a gente se vê. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoal, vamos em frente. Vamos ser novidade, vamos nos abrir à novidade, porque a novidade é Jesus. A gente se vê amanhã. Até lá. Beijos e bênçãos. Pessoal.